Olá, caros estudantes, mais uma vez aqui estamos para a nossa aula número 3. Bem, depois de termos falado sobre os nomes, depois de termos visto, portanto, na primeira aula, os nomes coletivos, na segunda aula, a formação do plural dos nomes compostos. Por hoje vamos falar da formação do grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos. Também vale salientar que nós não vamos estudar os adjetivos nas suas mais diversas formas, ou seja, nós não vamos estudar os adjetivos do ponto de vista da sua classificação. Não, nós apenas vamos estudar os adjetivos do ponto de vista do seu grau. Mas, ainda assim, não são todos os graus que teremos a oportunidade de os estudar. Estudaremos apenas o grau superlativo absoluto sintético, ok? Bem, acho que no nível em que nos encontramos, já não se coloca o que é o adjetivo, ok? Portanto, essa questão já não faz parte do nosso nível. Já não nos preocupa estarmos nesta fase de conceitualizações de termos. Sobretudo porque os adjetivos são daquelas palavras que nós sempre estudamos e começamos a estudar desde que começamos a frequentar a escola, ou seja, desde o ensino primário. Ora bem, como disse, aqui vamos ver o grau superlativo absoluto sintético, a sua formação, né? E eu acho que é importante que estudemos, porque note, os adjetivos no grau superlativo absoluto sintético formam-se de várias formas, colocando a partir do adjetivo base, né, o sufixo íssimo, imo, ílimo e érrimo. Agora, a questão que nós devemos pôr é a seguinte: quando é que devemos colocar íssimo? Quando é que devemos pôr imo? E quando é que devemos pôr ílimo? E quando é que devemos escrever érrimo? Ok? E vamos ver imediatamente essas questões todas. Mas é importante dizer que um adjetivo no grau superlativo absoluto sintético caracteriza um ou mais seres, atribuindo-lhes qualidades em grau muito elevado, ou seja, em grau elevadíssimo, já que a nossa matéria tem a ver com o grau superlativo absoluto sintético, então faz sentido que eu diga elevadíssimo. Bem, o grau superlativo absoluto sintético é expresso através de uma só palavra, formada pelo adjetivo no grau normal, mas o acréscimo de um sufixo. Os sufixos são íssimo, imo, ílimo e érrimo. E como é que nós devemos fazer a aplicação dessas regras? Muito bem. Vamos estudar a formação desses adjetivos casuisticamente, ou seja, caso por caso, ou regra por regra, ou critério por critério. E qual é a primeira regra ou critério? Se quiserem,
A primeira regra, que ao mesmo tempo vem a ser a principal. O grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos acrescenta-lhe o sufixo íssimo, não é verdade? Perante o adjetivo no seu grau normal. Por exemplo, temos o adjetivo no seu grau normal ágil. Para formarmos o superlativo absoluto sintético, basta que coloquemos o sufixo íssimo, fica agilíssimo. Original, fica originalíssimo, ok? Portanto, o grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos é apenas uma palavra, mas que vai expressar uma grandiosidade, ou seja, que vai expressar um sentido muito elevado. Portanto, esta é a regra principal. A segunda regra é interessante, eu gosto bastante porque permite-nos que nós recordemos, não é verdade, algumas palavras eruditas, algumas palavras com origem na língua latina, ou até mesmo faz-nos pensar que finalmente o latim é uma língua importante nos dias de hoje, porque fornece-nos elementos de fundamentação e oferece-nos elementos de credibilidade, oferece-nos elementos de cientificidade que provam a sua origem. Ou seja, como é que nós vamos dar conta que o grau superlativo absoluto sintético de amável é amabilíssimo? Temos de ir às origens. Portanto, as origens digamos assim, o fundamento de algumas questões usadas na língua portuguesa que nós não encontramos explicação. De tal modo que nós temos aqui os adjetivos que terminam em vel, né? Para formarmos o grau em causa, ocorre a adaptação da forma latina, né, para bilíssimo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos o adjetivo amável. Nós temos de ir à origem. A origem diz-se amável. A partir da origem, né? Expressão latina amável, nós vamos tirar esta terminação bil, ok? Fica ama e diante da palavra ama, vamos pôr o sufixo bilíssimo. Nesse caso fica amabilíssimo. E não tal como muitos corajosos ou cientistas, né, dizem amavelíssimo. Não é amavelíssimo, é amabilíssimo. Ok? De igual modo, a palavra notável terminou em vel, do latim notabile. Vamos tirar o bile e vamos pôr, ou seja, e vamos considerar nota, a palavra nota, e diante da palavra nota, vamos
acrescentar o sufixo bilíssimo, e nesse caso fica notabilíssimo. Portanto, o cumprimento para a efetivação desta regra é praticamente a mesma para todos os adjetivos que terminam em vel. De igual modo, dá-se também a ocorrência no caso de sensível. Do latim sensibile, na verdade, vamos ter o bil, ok? E fica o sense, e vamos acrescentar um poro bilíssimo, sensibilíssimo. Assim é que se forma o grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos que terminam em vel. Continuando, ainda temos mais no âmbito de estudo do grau dos adjetivos, temos ainda a terceira regra, a quarta regra, a quinta regra, a sexta regra. Pronto, dá para perceber que são muitas regras, ok? Portanto, vamos prosseguir. A regra número 3, o que diz? Diz-nos que os adjetivos que terminam em Z, ok? Os adjetivos que terminam em Z para formarmos o grau em causa, também devemos ter em conta a perspectiva latina. Por exemplo, mas aqui a terminação já não é bilíssimo, até de ser císsima. Temos, por exemplo, o adjetivo feliz, vamos ao latim, felice. Vamos tirar o che e vamos ficar com feli. E depois vamos acrescentar o císsimo, vai ficar felicíssimo. Feroz, do latim feroce, vamos ficar com o nome fero, vamos tirar o che e vamos colocar o císsimo. Exatamente, fica, vamos colocar o císsimo, fica ferocíssimo. Veloz, veloce, vamos ficar com velo, né? E vamos pôr o sufixo císsimo, fica velocíssimo, ok? Quanto à quarta regra, é sobre os adjetivos que terminam em M. Também vamos à origem, né, à forma latina, mas nesse caso já não é bilíssimo nem císsimo, mas sim níssimo. E deste modo nós temos, por exemplo, o nome comum, né, que vai fazer a sua formação para o grau superlativo absoluto sintético em comuníssimo, jovem, juveníssimo, bom, boníssimo, ok? Claramente que aqui nós temos de sempre a origem e fazer sempre a supressão de algumas letras, ok? Para podermos formar este grau. Aqui vamos tirar o M e o outro M também cai, né? Ok? E fica comuníssimo, ok? Aqui
Aqui vamos fazer a formação. Desculpe, nesse caso comum, né? Vai ser exatamente comuníssimo, mas já na palavra jovem, nós vamos ter jovem do latim juvene. Nesse caso, vamos ter de tirar o E e ficar juven e pôr o sufixo níssimo, vai ser juveníssimo. No bom do latim bonus, vamos tirar o us, vamos colocar o níssimo e fica boníssimo, ok? E relativamente à quinta regra, dos nomes terminados em ão, sempre vamos ter de nos socorrer a forma latina. Nesse caso, vamos ter de acrescentar o sufixo níssimo. Nesse caso, pus adjetivos que terminam em são, né? Temos, por exemplo, são, do latim sano, ok? O que vamos fazer? Vamos tirar o U e fica san, e vamos colocar o sufixo níssimo, fica saníssimo, e portanto o procedimento que tivemos para este adjetivo é o mesmo que vamos ter para os outros adjetivos. Cristão, do latim cristiano, cristianíssimo. Depois, vano, vaníssimo, ok? E temos, por último, a sexta regra, que é, portanto, a sexta regra é digamos assim, dos adjetivos cuja terminação latina termina em ER, né? Se bem que não pomos aqui, portanto, em latim termina em ER, ok? Para formarmos superlativo absoluto sintético, vamos pôr o sufixo érrimo, ok? Sufixo érrimo, tá? Sufixo érrimo. Temos, por exemplo, a palavra magro, macer. Magro, do latim macer, terminou em ER, em latim, ok? E, portanto, terminou em ER, latim, e, portanto, ao formarmos este grau, temos de substituir esta terminação pelo sufixo érrimo. Portanto, fica macérrimo. Pobre, pauper, do latim, terminou em R, fica paupérrimo, célebre. Do latim, célebre, terminou em R, fica celebérrimo. Negro, do latim, níger, terminou em R, fica nigérrimo. Ok? Portanto, vão lendo essas regras, é importante para que saibamos pôr o grau no superlativo absoluto sintético. Na verdade, na sequência da aula número 3, aqui trago
46 adjetivos no seu grau normal e no grau superlativo absoluto sintético, ok? Por hoje é tudo relativamente à formação do grau superlativo absoluto sintético dos adjetivos e espero ver-vos na próxima aula. Até lá, bons estudos.